Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os planos que eu tenho para os próximos tutoriais e eu gostaria muito que vocês me ajudassem a selecionar os próximos passos e o que nós devemos fazer daqui para frente. Olá pessoal, aqui é o Paulo Radatz do canal Rumo aos 5 Bola e meu objetivo é auxiliar os estudantes de engenharia elétrica e os engenheiros eletricistas no entendimento dos sistemas elétricos de potência. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixar aquele like que nos ajuda bastante. Pessoal, esse é o último vídeo dessa série. Muito obrigado por ter me acompanhado até esse momento, foi basicamente 20 vídeos quase, tá? Então a gente passou desde como os relatórios do OpenDSS funcionam, como a gente simula no Snapshot, no Time Series, como a gente usa o PV e pega resultados do PV. Para os próximos passos, e aí eu queria que vocês pudessem me ajudar deixando nos comentários alguma ordem ou aquilo que vocês pretendem que eu faça nos próximos tutoriais. Então vou tratar aqui com vocês os assuntos. O primeiro assunto seria recursos energéticos distribuídos e dentro desse contexto eu ia tratar do PV System de forma equacional, com equações, numa tela preta, depois mostrando como que as propriedades alteram os resultados que impactam a rede, que é a potência ativa e reativa, o storage, e depois elementos de controle associados a esses, que seria o Inverter Control, EV Control e o Storage Controller. E esses modelos são os modelos que Celso e eu trabalhamos bastante em 2019 e agora são os modelos padrões do nosso OpenDSS 9. Tá? Então aqui teria não só computador, mas uma parte de equacionamento, entendimento dos modelos, dessa interação com os controles e alguns exemplos para a gente observar os resultados a partir dessa parte mais teórica. Então esse seria o primeiro bloco. Eu vi muitas pessoas comentando sobre a questão de harmônicos, curtos-circuitos, e aí eu pensei num segundo grande bloco. Tá? Eu estou dizendo a minha ordem, mas aí vocês me ajudam com a ordem que vocês acham que faz sentido. Métodos do OpenDSS, métodos de resolução. Então a gente ia tratar dentro disso como o OpenDSS faz o fluxo de potência, tirar esse mito que tem por aí de corrente de compensação, que na verdade é bem simples, é uma forma que veio do MTP, do ATP, né, que eles fazem uma conversão nos elementos, a gente vai tratar disso, e eles simulam ao longo do tempo as integrais. O OpenDSS bem que copiou isso, mas ele copiou fazendo com que a simulação fosse para converger, fazer a convergência, né? Então ele simula até convergir. Então trato com vocês o que seria esse método de fluxo de potência. Não é Newton-Raphson, não é Gauss, é um método diferente. E aí mostrar para vocês quais são os benefícios desse método, tá? Esse método vem do transientes. Então, assim, a gente pode argumentar quais são as coisas melhores que o Gauss e o Newton, por exemplo. Depois disso a gente pode, nesse mesmo bloco de métodos, né, tratar dos harmônicos. O que o OpenDSS faz? Ele simula fundamental, depois como que ele aplica a harmônica, quais são as equações, o que ele está fazendo. A gente pode, a falta, né, o estudo de curto-circuito, a gente pode colocar uma falta e ver o que está acontecendo, ver também o relatório de curto-circuito em si, porque o OpenDSS pode fazer com que a gente inclua um elemento de falta e fazer o fluxo de potência, ou realizar o estudo de curto-circuito, literalmente, para todas as barras. Então a gente pode entrar na matemática, como o OpenDSS está operando as matrizes e o que ele está fazendo. Tá? Acho que tem uma parte dinâmica, que é a questão das integrais e tal, associadas a geradores. Não sei se isso tá muito dentro do que a gente precisaria aqui, mas basicamente esse é um contexto de métodos, tá? Se eu esqueci algum e você sabe, se quiser pôr também nos comentários e tentar incluir. Então esse seria um segundo bloco, tá? E aí depois a gente tem alguns blocos que seria usando o OpenDSS em si, mas com análise, que seria as harmônicas, tá? Lógico que quando a gente falou das harmônicas em si, a gente vai dar alguns exemplos no OpenDSS, que eu acho que talvez seja o suficiente, mas caso contrário a gente pode fazer uma parte isolada de harmônicos. Uma outra parte, número 4, então, seria de proteção, como a gente pode usar os elementos
fuse, reclose, são os elementos, né? A curva tempo por corrente. Então, como que a gente modela isso no OpenDSS e como que a gente pode usar o OpenDSS para nos ajudar em coisas de proteção. Tá? Então isso seria mais OpenDSS puro. Depois eu acho que um ponto importante seria evoluir os nossos conceitos em Python. Tem um tutorial que eu ensino Python, mas aquilo tem 3 anos. Quando eu olho aquilo, eu falo, nossa, como eu ensinei aquilo. Como que eu fiz vídeo falando daquilo. Mas é um processo, né, pessoal? Todo mundo está evoluindo também. Com certeza, se eu fosse fazer aquele tutorial de novo, ia ser completamente diferente, mais simples, 100% melhor. Então a gente poderia pensar em fazer exemplos controlando o OpenDSS, mas eu acho que poderia agregar nesse ponto uma coisa importante que aí eu precisaria de vocês. Poderíamos pensar em exemplos simples, nada de otimização, essas coisas complicadas, tá? Exemplos simples, vamos controlar um elemento ali, vamos pegar a tensão e a corrente, quando a tensão e a corrente for isso, vamos fazer isso ali, tipo umas coisas mais simples, tá? A gente tem uma lista de atividades e aí eu faço os vídeos em cima disso, utilizando a interface com, tá? Com o Python. Então a gente vai para o Python, MATLAB, não uso o MATLAB e o motivo primeiro, você precisa ter licença, tá? Então quando você vai para uma empresa, por exemplo, trabalha no Apple, a gente decidiu usar o Python, porque a gente consegue fazer as mesmas coisas, até mais às vezes, dependendo do que a gente vai fazer, tá? Sem ter licença, ok? Então é um benefício econômico para a empresa. E aí, ou seja, se você está aprendendo MATLAB e vem para o Apple, por exemplo, não adianta nada saber MATLAB. Então é bom talvez aprender Python, porque o Python é o que você vai usar aqui. O Python talvez é o que você vai usar em empresas de financeiras, tá? Tô vendo muitos dos meus amigos agora especialistas em Python, mas quem disse que Python era antes a moda, né, na época? Todo mundo usava MATLAB, eu usava MATLAB. Então depois que eu percebi isso, que a gente está migrando para softwares open sources, que é um Python da vida. Lógico que o MATLAB tem ali suas utilidades, MATLAB tem ali seus módulos que, Python não vai ter, o MATLAB tem um Simulink, tem coisas que só o MATLAB tem, mas como aqui a gente tem a escolha de usar um ou outro, em geral, tá? Para a maioria das coisas, eu aconselho a gente utilizar o Python. E por fim, tem um ponto que foge um pouco do OpenDSS em si, que é o que eu fiz no meu mestrado, na verdade tem muito OpenDSS lá, que é tratar um pouco matematicamente dos impactos que os recursos energéticos trazem nas redes de distribuição. E aí eu acho que a gente poderia também passar por cima do código que eu tenho do Python, que eu fiz no meu mestrado. Eu tenho que ver se eu posso fazer aquilo ficar público, tá? Se puder, eu entrego o código, lembrando que o código vai estar horrível, tá? Faz 2 anos que eu fiz o código, então as coisas hoje eu olho e falo, não faz muito sentido para mim, mas na época era a melhor coisa que eu sabia fazer. E aí eu posso passar por cima do código e disponibilizar para vocês, e eu acho que isso pode ser um benefício bem grande para quem está fazendo mestrado, doutorado e talvez até a iniciação científica e TCC. Beleza, pessoal? Esses são os assuntos que eu pensei. Se você acha que tem um assunto que eu esqueci, você acha bem importante que seja incluído nessa lista, tá? Esses são os planos para os nossos próximos tutoriais. Eu tô tentando pegar mais firme. Esse mês eu tive algumas coisas que me incapacitaram a preparar mais vídeos, mas eu acho que eu ganhei uma fluência aqui, eu tô mais confortável em fazer os vídeos. Com a luzinha preta, ali não é tão simples, mas parece que eu já tenho um processo em si que eu posso seguir e conseguir fazer com mais eficiência. Beleza, pessoal? De novo, muito obrigado por estarem comigo até esse tutorial final, esse último vídeo. Deixa nos comentários se vocês têm alguma sugestão para que eu possa melhorar no que eu já fiz, tá bom? Isso sempre vai ser bem-vindo, a gente está aqui para melhorar, não tenho nenhum problema em receber crítica, tá? Isso acho que faz parte do processo de aprendizagem. Mas enfim, é isso que eu queria dizer para vocês, um grande abraço e até o próximo tutorial.